Fala, rapaziada, beleza? Vamos para uma leitura dessa vez, rapaziada. Já vou até avisar, essa leitura vai ser um pouco mais profunda que o normal, né? A gente vai tratar aí de uns temas mais profundos. Por quê? Porque eu estou, na minha mente, muito com a figura do 4 de espadas. E assim, o 4 de espadas não costuma ser aquela carta no tarô que é muito pá, sabe? Que chama atenção. Não é um arcano maior, né? É uma carta que fala sobre repouso, sobre ficar deitado ali e tudo mais. Mas essa imagem parece meio que um sarcófago, sabe? E assim, eu tenho uma impressão como se essa arte, né, esse arquétipo fosse um pouco mais antigo. E também eu acordei com essa palavra desdobramento na cabeça. Então assim, quando você dorme, muito possivelmente você está ali explorando outros planos, né? A gente tem aí essa crença aí no espiritismo, na Umbanda, né? Até na teosofia. E o que acontece, né? Você vai lá, se aventura no plano astral e você não lembra depois, sabe? E aqui eu consigo ver você começando a lembrar essas coisas, entrando nesse nível de lembrar essas coisas, sabe? Vamos ver o que a gente tem aqui, o Imperador invertido. Essa seria a sua energia do momento, sabe? Você tipo é uma pessoa que tem muito poder, muita autoridade, né? É como se você tivesse realmente uma autoridade lá nesse outro plano, só que você não percebe nesse. Você nem imagina as suas funções no plano astral, sabe? E são funções de um imperador, sabe? Não é exatamente como se você fosse rei, algo do tipo assim no plano astral. Eu não acho nem que existe essa hierarquia, mas essa carta remete a alguém muito importante, desempenhando uma função muito importante, uma função fundamental, sabe? E é como se você nem soubesse, mas esse seria um começo, sabe? De você conectar a sua mente racional aqui da Terra, sabe? Com essas viagens astrais, com esse plano sutil. Então, assim, coisas profundas aí podem ocorrer aí ao longo do tempo. Você pode estar sentindo ali uma pressão no seu terceiro olho, né? No Ajna Chakra, né? Que tem muito a ver com essa parte de projeção, de desdobramento, né? De acessar o plano astral de alguma forma e conectar isso com a sua mente, né? Racional. Vamos ver o que mais a gente tem. Aqui a gente tem o 8 de espadas invertido, exatamente, eu estava falando sobre mente. O espadas, né? O naipe ar, o naipe de espadas é do elemento ar e faz referência a mensagens, ao plano mental. Aqui a gente tem essa figura o quê? Vendada, enfaixada, sabe? Várias espadas cravadas. E aqui, invertido, seria essas vendas caindo, essas amarras caindo. E você não se libertando mais no plano astral, mas também vendo isso, lembrando disso, isso sendo absorvido para o seu plano mental. O que é algo extremamente positivo, é quase como uma certa libertação, sabe? De possivelmente uma trava que você tinha de lembrar essas coisas. Talvez você... Eu pego isso de você até ter algumas vezes lembrado, sabe, disso, ou então ter tido um contato, um sonho meio estranho, um sonho lúcido, algo do tipo, que se conectou, sabe, a sua mente com o espiritual nesse sentido. Mas eu acho que na época, talvez você não tinha tanta sabedoria, tanta consciência para entender o que aconteceu. E aqui parece que você vai estar começando a entender realmente o que acontece, sabe, como se essas amarras, essas vendas estivessem caindo. Muito interessante, os seus sonhos essa semana, nas próximas, vão ser muito relevantes, cara, realmente. Vamos ver o que mais a gente tem. A gente tem o Valete de Espadas, uma aventura, realmente. O Valete traz muito o arquétipo do louco, né? De alguém mais novo ali se aventurando, mas aqui não é como se fosse uma pessoa mais nova ali e tudo mais. Mas você vai se sentir que é uma pessoa mais nova se aventurando na sua própria mente, sabe? Nesse acesso que a sua mente tem com outro plano. Então, assim, muito interessante, cara. É uma aventura aqui muito interessante. A sua mente ali vai ser a sua arma nesse sentido, sabe? Muito interessante. Viagens aí, projeções aí no plano astral vão ser muito relevantes aí daqui pra frente, viu? Muito interessante. E aqui a gente também tem o Valete de Copas, mais um Valete, né? Mais um novo começo. E também é como se alinhasse, né, sua mente com o seu emocional. Se o naipe de espadas é o racional, o mental, né? O naipe de copas, que é a água, é o plano emocional, né? Os sentimentos. E aqui a gente tem dois opostos se complementando, tipo o lado direito e o lado esquerdo do seu cérebro, algo do tipo, sabe? Se juntando para essa conexão, sabe? Nem só algo puramente racional,
mas também emocional, né? O Valete de Copas representa-se fortes sentimentos realmente. É como se você, durante essas viagens assim, sentisse também muito do que acontecesse, sabe? E trouxesse esses sentimentos pro plano físico. Muito interessante, cara. Vamos buscar mais informação sobre isso. Que legal, cara, suas aventuras. Vamos lá. 6 de copas invertido, uma carta muito boa. Você, tipo, deixando pra trás emoções do passado que nem te serviam mais, sabe? Talvez essa aventura, não que essa aventura vá te distrair, mas essa aventura vai fazer você perceber que a consciência é maior, sabe? A vida é mais ampla. E aí certos problemas, certos apegos ao passado que você poderia ter emocionalmente, você, tipo, nem meio que vai ligar, sabe? Não porque você vai estar tão ocupado nisso, mas porque você vai ter uma consciência de que existe muito mais coisa do que isso, sabe? E esses problemas emocionais que você pode ter tido no passado, né? Traumas, coisas do passado que não te fizeram bem, vão ser, tipo, sei lá, um detalhe, sabe? Comparado ao que você está passando agora, o que você está sentindo agora, porque acaba sendo muito mais grandioso, e você vai entender que o passado foi um detalhe, sentimentos, essas coisas ruins do passado, sabe? Foi só para, tipo, construir ali o seu cérebro, né, o seu espírito, né, a sua alma, para que você tenha essas experiências, porque você é muito importante no plano astral, é o que eu continuo ouvindo aqui. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. 3 de copas, e aí uma comemoração, realmente uma completude, uma união, né? O 3 geralmente fala a respeito de colaboração. A gente tem, por exemplo, 3 de ouros, né, do elemento terra, que fala sobre uma colaboração no plano físico, né? Mas aqui a gente tem uma colaboração, uma união num plano mais emocional, sabe? Você se conectando talvez com guias, com pessoas no plano astral, sabe? Entidades no plano astral que querem muito seu bem, que te ajudam, sabe? Pode ser, sei lá, pessoas que já estiveram na sua vida e desencarnaram de alguma forma e que tem muito apreço, tem muito sentimento por você, ou realmente pessoas que te acompanham ali desde o seu nascimento, sabe? Os seus guias, anjo, o que você for mais alinhado com você, né? Com a sua crença, sabe? E assim, essas entidades, né, que são coisas positivas, te acompanham no plano astral, sabe? E assim, até agora você não estava vendo, mas agora pode ser que você tenha um contato maior, sabe? Muito interessante, cara. E assim, isso pode ser bem sentimental também, sabe? Pode ser que você acorde ali com aquelas lágrimas, né, com aquele choro de nostalgia, sabe? Mas de uma maneira boa, sabe? Porque você reencontrou alguém querido, alguém que é familiar para você, sabe? E muito legal essa compreensão que você vai estar ganhando, sabe? A respeito da realidade, cara. A realidade vai parecer mais mágica, alguns problemas podem parecer menores, porque você vai entender que existe um grande esquema ali para as coisas, sabe? Algo que transcende até mesmo essa vida, mas que você tem um papel muito importante para desempenhar nessa vida. Aqui a gente tem o Hierofante, né? E aqui ele veio nessa orientação invertida. Seria como se você realmente sempre tivesse tido esse contato com mestres, com pessoas com muita sabedoria no plano astral, e essas pessoas te guiassem, certo? E assim, parece que você não vai depender mais tanto desses guias, sabe? Se você lembra deles, se você já teve contato, alguma coisa assim, né, astralmente, fisicamente, é como se você tivesse um afastamento nesse sentido, né? O Hierofante pode significar uma desconexão espiritual, mas não é uma desconexão espiritual que vai te fazer mal, sabe? É mais uma vez, é mais uma etapa para o seu crescimento, é mais uma missão aí para você, sabe? De você não depender tanto dos guias, né, das pessoas que te guiavam, assim, sabe? E focar mais em você. Desempenhar mais a sua própria autonomia espiritual, sabe? Rapaziada, essa leitura é meio profunda, ela não vai ressoar para todo mundo, sabe? Tem muitos termos aqui que muitas pessoas nem acreditam, sabe? Mas é o que eu tenho para passar aí, sabe? Só achei interessante fazer esse adendo, vou até beber uma aguinha aqui, né? Enfim, você caminhando com seus próprios pés espirituais, né, se é que dá para chamar isso, sabe? E explorando essa outra dimensão da consciência, sabe? Eu consigo ver você se conectando fisicamente através de muita meditação, mas a maior parte vai ser realmente no plano espiritual, sabe? É interessante, sabe? Fala, rapaziada, voltei aqui, meu armazenamento ficou cheio, cara. E eu tô me sentindo também assim cheio nesse sentido de muitas coisas para passar, sabe? Vamos terminar a leitura aqui, faltam algumas cartinhas, mas possivelmente eu vou buscar um esclarecimento maior a respeito de tudo isso, sabe? Pode até estar sendo confuso,
aí para você todas essas informações, né? Vamos ver o que mais que a gente tem. A estrela, cara, é muito interessante. É como se todo esse progresso que você estivesse fazendo no plano espiritual agora começasse a se conectar no seu plano realmente físico, sabe? Como se você começasse a ter esses conhecimentos, essa expansão maior, né? Seria tipo, eu não consigo nem chamar de cura, né? A estrela pode representar uma cura, mas seria uma conexão espiritual que limparia suas dúvidas, sabe? A respeito de muita coisa que você pode ter. É assim, uma energia muito interessante. O Gaudí veio visitar aqui a leitura. É uma energia muito interessante, é uma energia de como esse conhecimento, essas experiências que você tiver no plano astral sendo incorporado agora no seu plano físico, fosse tipo realmente te tornar uma estrela de alguma forma, sabe? Alguém com um brilho muito interessante próprio, que é possível ver de longe, que chama a atenção, sabe? Por muito tempo as pessoas famosas foram consideradas estrelas, né? Por causa disso, de chamar a atenção, de atrair muita gente, sabe? E é como se através do plano astral, da espiritualidade, você incorporando isso, você estivesse tornando isso no plano físico. Mesmo que você não tenha reconhecimento, mesmo que você não seja famoso de alguma forma, as pessoas ao seu redor vão começar a perceber essa conexão. Você pode até ser tido como estranho ali, sabe? Por estar incorporando esses conhecimentos que são um pouco avançados, sabe? E as pessoas talvez podem estar mais presas ali no físico e não entender essa conexão poderosa aqui que você vai estar adquirindo, sabe? Essa carta é muito interessante para você ver. Pede também para que você tenha calma, tenha equilíbrio ali nas emoções, sabe? Não se empolga muito. Eu imagino que vai vir muita coisa que você vai querer, tipo, se expandir, falar para todo mundo, sabe? E nem sempre pode ser o melhor, sabe? Mas siga a sua intuição, vê o que você acha, entenda também que vão ter pessoas que não vão acreditar, vão ter pessoas que vão, tipo, realmente duvidar, que não tem essa conexão com a espiritualidade que você tem, sabe? E assim, as pessoas estão na jornada delas, elas vão adquirir essa conexão conforme o tempo for passando, sabe? E a espiritualidade, tipo, te deu essa responsabilidade, por quê? Porque você tem uma compreensão maior, você é uma pessoa do bem, sabe? Você é uma pessoa que quer ver todo mundo bem, sabe? E também imagino que não seja uma pessoa que queira causar conflito, né? Você é uma autoridade no plano astral, sabe? Então, existe muita dessa responsabilidade que está descendo para você também, sabe? E muito interessante, muito interessante. Vamos tirar mais uma cartinha. Vamos ver o que mais que a gente tem. A roda da fortuna, rapaziada. A gente tem a roda da fortuna, eu imagino como não algo que você vai estar recebendo agora, sabe? Quando eu tirei, ela estava invertida. Mas por que eu virei ela? Vou explicar. Ela invertida pode representar o quê? Que tem algo que você tem que conquistar ainda, que você vai receber, sabe? Pode representar uma herança, alguma coisa, sabe? Ela invertida nesse sentido, nessa leitura, teria o mesmo significado, foram 3 arcanos seguidos, inclusive, teria o mesmo significado, por exemplo, do Hierofante invertido, só que em tempos diferentes. Como que eu posso explicar isso? O Hierofante representa aqui algo no passado, uma mentoria que você se afastou. A roda da fortuna invertida, nesse sentido, representaria algo do futuro, que você vai ganhar ali, sabe? Através dessa conexão. Através dessa contínua conexão aí do seu plano astral com o seu plano físico. É como se fosse um prêmio, uma herança, algo que você vai receber no plano astral, que pode até manifestar junto no plano físico, né? Pode ter esse alinhamento, que tá ali esperando para você chegar, sabe? Tá esperando você entender, ir lá e coletar, sabe? Sabe aqueles jogos que, sei lá, você recebe coisa no e-mail, você não vê, sabe? E do nada você para e percebe, tem um item aqui de graça para eu pegar, vou pegar. É tipo isso, você pegando essa herança, sabe? E é como se fosse nessa leitura algo garantido, algo que só tá ali te esperando. Por isso que eu virei essa carta, sabe, rapaziada? Para não parecer como se fosse algo que você não vai pegar, sabe? É algo inevitável. Conforme você for avançando na jornada, você vai coletar isso. Tá só ali te esperando, sabe? E é isso, rapaziada, essa leitura aí que eu tive pra vocês, espero que tenha feito sentido. Pode ter sido um pouco mais fora da caixinha, né, essa leitura. Vou só tirar uma carta aqui, acho que dica da espiritualidade, sabe? Eu acho que não tiveram muitas dicas aqui, eu acho, não sei, mas fui orientado aqui a tirar outra dica. E aqui a gente tem a dama de espadas a dama de copas invertida. É isso, rapaziada, toma cuidado com a emoção. Você muitas coisas ali que vão estar vindo, sabe? Você vai querer expor isso de alguma forma, sabe?
relaxa, não faça isso, sabe? Mantenha essas emoções, esse sentimento, essa conexão entre você e a espiritualidade, até você ser orientado realmente a externalizar essas coisas, sabe? É isso que eu tenho pra você agora, nesse momento, viu? Obrigado por assistir até agora. Espero que tenha ressoado, espero que tenha feito sentido. Grandes aventuras aí espirituais te aguardam. E é isso, muito legal essa leitura. Parabéns aí por essa conexão, por esse progresso. E assim, eu consigo imaginar muito que o que você busca você não focar tanto nisso que você busca, sabe? Ter esse conforto de saber que você vai ter isso e que tá lá te esperando. E aproveita a jornada, cara. Aproveita essa jornada nova que você vai ter, essa conexão. Tudo muito legal, tudo muito novo, sabe? Então desfruta o máximo que puder, sem pensar em recompensa. Recompensa tá lá, você vai receber, sabe? Relaxa, sabe? Aproveita. Cuidado com muita emoção, né? Cuidado para não expandir demais. E é isso, cara. É isso que eu tenho para te falar. Obrigado aí pela energia. Obrigado mais uma vez aí por ter assistido até agora. Vou deixar aqui embaixo, rapaziada, todos os meus links, sabe? Geralmente eu só coloco o meu Insta para leituras particulares, sabe? Dessa vez eu vou colocar meu Linktree, que tem tudo. Eu faço lives também na outra rede social de vídeos curtos, sabe? Não sei se eu posso falar o nome aqui. Então assim, vou deixar, tem tudo lá. Aí se você quiser me assistir em live, eu faço bastante live também. Geralmente tem até leituras gratuitas particulares, uma cartinha aí pro pessoal. Pros inscritos é gratuito. E é isso, rapaziada, acompanha lá, tá sendo da hora. Eu tô tentando fazer, tipo, quase todos os dias da semana, né, tirando fins de semana. E assim, pode ser que você goste, se você gosta desse tipo de mensagem, esse tipo de conexão com a espiritualidade. Eu acho muito interessante a gente sempre ter uma conexão com a espiritualidade aqui no plano físico também, né? Obviamente a gente sempre tá conectado à espiritualidade, à fisicalidade, as emoções, a mente, tudo anda junto, né, alinhado, em planos diferentes, né, da existência, mas é interessante a gente ter essa ponte, sabe? E eu gosto muito de, às vezes, ser essa ponte, né, durante as leituras de tarô. Então é isso, rapaziada, obrigado aí por assistir até agora, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, uma ótima aventura, uma ótima jornada, e é isso, é nóis!